Bom dia, gente. Estou aqui de uma forma relâmpago, nem fiz roteiro aqui para essa live, mas como eu atendi em torno de uns 5 pacientes com esse problema há mais ou menos um mês, é um problema que está se tornando muito recorrente e ele assusta muito os proprietários. Então eu vou falar sobre abscesso de glândula perianal. Então, por que eu vou falar sobre isso? Porque como é que o cliente chega no consultório? O meu cachorro tá sangrando pela bundinha, ou o meu cachorro tá arrastando a bundinha, ou eu acho que o meu cachorro brigou, ou se espetou em algum lugar, que ele tá sangrando, tararara. E de uma forma muito rudimentar, mas cheia de boa intenção, eu vou explicar como que funciona o abscesso de glândula perianal. Então, primeiro a gente precisa entender o que são as glândulas perianais. Nada mais são que duas glândulazinhas nas laterais do ânus. Então, eu salvei umas imagens aqui no computador, desculpa que vai mexer um pouco. Então, as glândulas perianais, aqui tá a carinha do cachorro. As glândulas perianais são essas bolsinhas que tem ao lado do ânus e elas se posicionam embaixo da pele. O que acontece? Qual é a função dessas glândulas? A função delas é produzir um líquido que vai lubrificar as fezes no momento da defecação. Então, ela esvazia para dentro do intestino, tá? Também tem a função de marcação de território. Então, essas glândulas, elas soltam um líquido, geralmente ele é clarinho, quando não tá com problema, com patologia associada, né? E ele tem um odor que todos os outros animais, tanto cães quanto gatos, vão sentir o cheiro do animal que estava ali. Então, ela tem a função de marcação de território. Também ela é liberada quando o animal passa por um momento de estresse, de medo, né? Então, por isso que muitas vezes o dono nunca veio aqui no consultório e diz assim: ai, o meu cachorro ficou com medo de entrar aqui. Aí parece que tu tem um encosto, né? Que o cachorro olha pra ti e fica com medo. Mas é porque se algum animal estourou essa glândula, muitas vezes o cheiro é imperceptível para o humano, mas perceptível para o animal. Então ele fica com alerta, ó, alguém teve medo aqui nesse consultório. Então eu tenho que ficar com medo também. Então isso é um alerta também que as espécies usam para se proteger, tá? Agora o que acontece? Como que o dono percebe que essa glândula está com um problema? Muitas vezes o animal fica lambendo o ânus, ou anda se arrastando com a bundinha. Deixa eu ver se eu salvei uma imagem assim. Acho que é a imagem da capa só que eu salvei assim. Não. Enfim. O animal fica arrastando a bundinha no chão ou lambendo com frequência. Também o dono vai notar que o cachorro faz posição para fazer cocô, né? Que a gente chama de tenesmo, o nome técnico. Ele adota a postura para fazer cocô e não sai cocô. Porque essa glândula, quando ela incha, vamos olhar aqui novamente, ela pressiona a saída do reto. Então, o animal não consegue fazer cocô com essa glândula inchada, tá? Então, por isso que ele fica esfregando a bundinha no chão, porque aquilo fica latejando, tá? Problemas associados à alergia alimentar podem fazer com que essa glândula se inflame. Agora, por que essa glândula inflama, afinal, né? Antigamente, lá nos primórdios, tanto cães quanto gatos se alimentavam de comidas mais grotescas, né? Tipo, restos de animais mortos, acabavam ingerindo ossos ou até pedras na hora de comer aquele alimento que estava no chão, né? E essa glândula, ela servia para lubrificar as fezes, para facilitar a saída desse bolo fecal, que era um alimento, era um bolo fecal muito duro, rígido, muitas vezes pontiagudo, né? Então esse líquido facilita a lubrificação das fezes. Porém, na nossa evolução, da nossa criação, dos nossos pets,
com a alimentação natural, balanceada e até mesmo as rações que a gente estipulou, né, com equilíbrio de vitaminas e tudo mais, né, o foco não é alimentação aqui, mas com o estilo de vida que a gente proporcionou para os nossos animais, essa glândula ela acabou não se tornando tão útil fisiologicamente, né? Então ela acaba produzindo este líquido e ela não faz o esvaziamento correto. Então muitas vezes esse líquido fica presente nessa glândula. E este líquido ali, com o tempo, ele acaba virando um meio de cultura bacteriana, porque ele está num lugar quente, está perto do intestino, que tem muitas bactérias ali, bactérias das fezes, né? E agora ele tem umidade, então vira um ambiente favorável para a proliferação de bactérias. E aí gera pus ali dentro. O corpo é muito sábio, ao invés de deixar essa infecção correr na corrente sanguínea, ele faz um abscesso. O que é um abscesso? Ele faz vir a furo aquele problema. Então aqui tem uma ilustração de como que o corpo ele infecciona e aí ele vem a furo, tá? Tem algumas imagens horrorosas de casos clínicos que eu acho que não convém botar aqui, ficou bem explicado, né? Então, por isso que muitas vezes o dono vê aquele pus saindo ou aquele sangue saindo, porque imagina, e o cheiro é fortíssimo, tá? Então, qual que é o tratamento para resolver quando o animal já está com um abscesso? Então, a gente faz um exame clínico, né? Vê se é questão de fazer o esvaziamento total das glândulas, porque às vezes o corpo não conseguiu esvaziar totalmente. Então, às vezes a gente faz isso no consultório. Entra muitas vezes com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, porque isso dói muito, tá? Inclusive, depois que a gente inicia o tratamento, o dono diz, nossa, ele fez muito cocô. É que ele conseguiu não sentir dor na hora de fazer cocô. E também, desinflamando essas glândulas, a saída do cocô, a saída mecânica, né, desse cocô foi possível. Então, a gente nota essa quantidade de fezes também, tá? Também no tratamento a gente indica limpeza, medicamentos tópicos, enfim, cada caso é um caso, nem todos os casos precisa de tudo isso, né? Então, tem casos que o animal nem veio a furo ainda com abscesso, mas o dono já vem com o relato de que tá arrastando a bundinha e muita gente acha que é verminose, tá? Porque muitos cães que têm vermes acabam arrastando a bundinha no chão. E por que eles fazem isso? Porque o verme ele sai para respirar e volta. E aí este movimento causa coceira, né? Então, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho condições de levar para consulta, não sei o que, né? Tenta fazer aquela consulta por telefone. Aí a gente diz assim, bom, tá, dá um vermífugo então, né? Dá um vermífugo. Se o animal não continuar fazendo esse movimento, aí a gente vai precisar consultar. Só que eu indico que leve já de primeira no veterinário, porque às vezes esse tempo que tu tá esperando o vermífugo fazer efeito é o tempo de abrir um abscesso. E assim, a pele romper por causa da quantidade de pus é uma dor enorme, né? Então, se a gente pode evitar isso do nosso pet, a gente evita. Então, descobri que meu cachorro está com a glândula perianal inflamada, eu descobri que o meu cachorro não está fazendo esvaziamento completo dessa glândula, o que a gente faz? Então, depois do tratamento, a gente estipula que o dono, uma vez por mês, faça o esvaziamento dessa glândula. Tem pet shops que sabem fazer, tá? Lembrando que não é orientado fazer o esvaziamento dessa glândula sem que o animal tenha um dia apresentado o problema. Porque tem pet shops que já fazem isso, que já espremem a glândula perianal do animal antes do banho. Não é indicado fazer isso porque tu vai fazer o organismo entender que ele não precisa fazer o esvaziamento sozinho. E aí tu vai sempre ter que aplicar esse esvaziamento manual, tá? Fora que dói na hora de espremer, então não é indicado fazer isso sem orientação do veterinário, tá? Mas uma vez que o animal apresenta abscesso,
já está deixando a entender que ele tem predisposição a não esvaziar esta glândula. Então, a gente orienta. Depois do tratamento, que houve toda a cicatrização, tudo mais, deu alta clínica, a gente indica que faça o esvaziamento mensal. Então, uma vez por mês a gente pede para o pet vir no consultório e a gente faz o esvaziamento da glândula. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem, lembrando que aqui não tem recurso técnico nenhum, mas tem muita boa vontade. Espera aí. Então, o animal, a gente ergue o rabinho do animal, tá? E aperta de luva, pelo amor de Deus, porque depois vocês não vão conseguir tirar o cheiro desse trem da mão, tá? Aperta as laterais do ânus e vai sair a secreção pelo ânus, é para sair, tá? Mas quando tem abscesso, acaba saindo pelo próprio abscesso muitas vezes, tá? Então, tu faz esse esvaziamento mensal. Se, tu esperou um mês, fez o esvaziamento, saiu bastante líquido. No próximo mês, saiu menos. É sinal de que talvez esse animal não precise mais ser espremido, né? Aí sim, aí tu pode pedir no pet shop, ó, uma vez por mês, aperta a glândula do meu cachorrinho, do meu gato. O que acontece muitas vezes? Mesmo tendo essa rotina de cuidado, de espremer a glândula, ele leva no pet e tudo mais, o cachorro vem fazendo abscessos, tem predisposição a fazer esses abscessos. Isso não dá para ficar tratando o animal com anti-inflamatório, antibiótico o tempo todo, né? Uma hora ele vai parar de responder, vai começar a criar resistência a esses remédios e também o fígado e os rins vão começar a ficar sobrecarregados, né? Então, sim, em últimos casos a gente orienta a fazer a remoção dessas glândulas. Então, na remoção dessa glândula, deixa eu voltar aqui novamente, a gente vai remover, então, essas glândulas aqui, fecha a pele e o animal fica sem essa função. Mas se a alimentação for controlada, né, se ele não tiver submetido a um ambiente que ele possa ingerir coisas que vá precisar dessa lubrificação, não vai fazer diferença nenhuma na vida desse pet não ter essas glândulas. Pelo contrário, é que nem as amígdalas, né? As amígdalas, algumas pessoas precisam remover porque ela acaba inflamando sempre e ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor sem as amígdalas do que com. A mesma coisa a glândula perianal. Então, a nossa orientação é que, mas é em últimos casos, assim, ó, em 11 anos de consultório, a gente removeu de 4 pacientes. Então, é uma estatística muito pequena, né? A maioria a gente consegue com tratamento e com a mudança de manejo fazer com que o paciente não tenha mais problemas, tá? Então, vocês vão ver, tem casos que chega no consultório que tá assim, ó, deixa eu mostrar aqui, uma feridinha pequenininha, né, não tá tão avançado o quadro, mas já mostra que esse animal está tendo inflamação. Então, essa live foi curtinha, né, relâmpago, que nem eu disse, porque eu fiquei pensando como é que eu posso fazer para explicar para os meus clientes o que é isso, porque muita gente chega no consultório e se sente até culpado, sabe? Fica constrangido de mostrar o paciente para mim, porque sente que falhou como proprietário. Mas na verdade o animal peludo e tudo mais, é difícil tu ver que a glândula perianal está inflamada. A gente nota quando ela vem a furo, mas isso acontece assim, ó, do dia pra noite de vir a furo. E às vezes é realmente do dia pra noite, porque o animal passa a noite lambendo aquilo e aí faz com que aquela pele se rompa também. Então dizer que não é culpa de ninguém que isso esteja acontecendo, é uma questão fisiológica do animal. Tem tratamento, tem prevenção, a gente tá aqui para orientar vocês a isso, né? Mas não se assustem, acontece mesmo. Geralmente, se o dono faz o protocolo certinho, né, de tratamento, a cura é muito tranquila, né? Agora, o que acontece se tu não tratar? Então, isso aí, essa ferida pode necrosar. Tinha fotos horríveis aqui, eu optei por não trazer, né? Mas tu pode escrever no Google
abscesso de glândula perianal em cães e gatos. Tu vai ver de tudo lá. Se não tratar, então, pode acontecer uma infecção generalizada, pode acontecer desse animal não conseguir defecar, porque vai ter muita dor, e aí o bolo fecal vai ressecar dentro do intestino, e aí vai precisar de lavagem, um monte de coisa. Pode criar bicheira, então as moscas depositam ovos ali, e aí as larvas acabam se desenvolvendo e causa bicheira no animal. Já atendi tudo isso, tá? Necrose, bicheira. E pode chegar, por fim, a causar uma infecção generalizada nesse pet. Fora que, assim, quando tá num quadro desse último que eu mostrei, que é uma feridinha simples, às vezes o animal já para de comer, baixa imunidade, porque ele tá sentindo desconforto, gente. Pensa que ele sente aquilo latejando, ele sente aquilo ardendo, né? Então é um desconforto para o animal, e às vezes o que vai fazer com que ele deprima e que ele pode vir até a óbito por causa disso, é os sinais clínicos que vêm após este problema, né? Que é a prostração, a anorexia. Então a gente não pode deixar o nosso pet desassistido nesse sentido. Tem cães de chácara, né? Ou cães que ficam presos na coleira lá fora de casa, que os donos não tem. Se os donos que dormem com o bicho às vezes não notam, e não é por negligência, porque às vezes é imperceptível mesmo. Se esses donos eles já têm dificuldade de perceber, imagina um animal que vive solto, né? Então é bom dar uma palpadinha, mais aminadinha no teu pet, fazer um carinho, né? Observar se ele tá comendo, se ele tá conseguindo fazer cocô direitinho, que isso tudo vai nos mostrar que se ele tá bem de saúde ou não, né? Os gatos, o que eu ia falar sobre os gatos acabam fazendo vira-furo mais rápido, o abscesso, porque eles têm a língua abrasiva, né? Então quando eles ficam se lambendo, vai escarificando aquela pele até que venha furo mesmo, né? E então acho que é isso, um apanhado geral, né? De como que a gente observa esse animal esfregando a bundinha, ou se lambendo demais, ou prostrado, né? Nós clínicos estamos aqui para isso, e o tratamento é tranquilo, mas quanto antes a gente observar, melhor. E aí depois a manutenção a gente ensina pro proprietário como é que faz o esvaziamento. Não precisa vir sempre no pet para fazer, mas se quiser também estamos à disposição para fazer isso, né? Então, incluam essa observação no ritual de cuidar da vida do pet de vocês, tá? E agora vocês sabem, se vê sangue saindo da bundinha do teu cachorro, ou ele deitou no lugar e ficou com sangue, com pus, saibam que pode ser isso, né? Então já não é um assunto desconhecido para vocês. Então espero ter ajudado, ter esclarecido um pouco mais sobre esse assunto, e estamos à disposição. Podem entrar em contato comigo pelo meu telefone, que tem disponível aqui no Instagram, ou pelo direct também. E também, se tiverem dicas de assunto para eu falar aqui sobre dúvidas frequentes, donos de pets, estou à disposição também. Esse vídeo fica salvo, ele fica salvo também no meu canal do YouTube, que se chama Medvet Integrativa. Podem compartilhar com os amigos, se vocês souberem de alguém que já passou por isso, também pode compartilhar com essa pessoa, fiquem à vontade. Isso aqui é uma ação social que eu tenho feito, né, para que o proprietário, de uma forma lúdica, de uma forma bem simples, eu tento não falar com tantos termos técnicos, né, ele se sinta apto, né, a cuidar, se sinta mais seguro a cuidar da saúde do seu melhor amigo, certo? Então, é isso. Boa semana, e se precisarem, estou à disposição. Um beijão!